Pessoal, nossa 11ª aula, tá? Aula 11. Bom, na semana passada a gente falou muito sobre as equações exponenciais, tá? Os três diferentes tipos, falamos também sobre inequação exponencial e o final da 10ª aula foi sobre função exponencial. Pessoal, relembrando rapidamente, para que a gente possa fazer os exemplos de função exponencial, que foi o que faltou, tá? O que a gente define como sendo uma função exponencial? Função exponencial é toda função em que a variável encontra-se no expoente. Lembra que em função x é variável, em equação o x é incógnita, é valor a ser descoberto. Essa base aqui, ela poderia assumir qualquer valor, sim ou não? Não. A base de uma função exponencial necessariamente tinha que ser um número positivo e diferente de 1. Tá? A gente fez na semana passada a discussão, o motivo pelo qual essa base tem que ser positiva e diferente de 1. Se fosse 1, ia ser uma reta. Se fosse um número negativo, qual o risco que ocorreria? De ter imagens no conjunto dos números imaginários, de trabalhar com raiz quadrada de número negativo, coisa que não nos serve no ensino médio. Tá? Bom, quando eu defino essa condição de existência, a gente tem dois intervalos possíveis para a base. Pessoal, estou rascunhando aqui, ó. Suponha que aqui esteja a nossa reta real. A base tem que ser maior do que zero, suponha que o zero esteja aqui, e, além disso, ó, tem que ser diferente de 1. Então, os números que me servem como base ou estão entre 0 e 1, ou são maiores do que 1. Tudo tranquilo? Ou a base está entre 0 e 1, ou ela é maior do que 1. Tá. Aí a gente olhou para esses dois gráficos. E eu te disse, ó, tira uma foto mental desses dois gráficos. E sempre que aparecer esses dois formatos de gráfico, os reconheça como funções exponenciais. A grande diferença deles, qual é? O primeiro representa uma função decrescente. O segundo representa uma função crescente. E, gente, quem é que dizia se o meu gráfico ia ser decrescente ou crescente? A base. A base e o intervalo no qual ela estivesse. Se a base fosse um número entre 0 e 1, se a base fosse um número entre 0 e 1, estaríamos trabalhando com uma função exponencial decrescente, com esse formato. Se a base da nossa função for um número maior do que 1, a nossa função exponencial é crescente com esse formato aqui. Tá? Base entre 0 e 1 decrescente, base maior do que 1 crescente. Beleza? Bom, pessoal, mais características. Olha esse ponto aqui. Ó. Tudo já foi discutido semana passada. Olha esse ponto aqui. As funções exponenciais, as originais de fábrica, e lembra, gente, eu salientei bastante isso, original de fábrica por quê? Porque os gráficos eles vão poder sofrer transformações. Eu vou poder subir com o gráfico, vou poder descer, empurrar para a direita, para baixo, refletir, enfim. As funções exponenciais originais de fábrica cortarão o y no 1. Como é que a gente achou esse 1 mesmo? Pegando a função. E no x dela, colocando 0. Eu calculei f de 0. Gente, a na 0 é 1. Quando x é 0, o y correspondente é 1, independentemente da base, se a base está entre 0 e 1 ou se é maior do que 1. Ok? Mais características, tá? Mais características discutidas por nós. Pessoal, lembra que nas funções exponenciais, a gente não tem raiz, ou seja, o gráfico ele não corta o eixo x. Ele se aproxima do eixo x tanto quanto eu queira. E daí a gente chamou o eixo x de quê mesmo? Assíntota. O eixo x era uma assíntota horizontal. O que é ser uma assíntota horizontal? Uma reta da qual o gráfico se aproxima sem nunca cortar. Pessoal, quem que tem como assíntota horizontal o eixo x? As funções exponenciais originais de fábrica. Eu volto a dizer, poderia baixar essa função aqui, de modo que ela atravessasse o x? Poderia. As originais de fábrica, não.
As originais de fábrica não atravessam o eixo X. Beleza? Bom, mais aspectos que a gente discutiu. Pessoal, questão de domínio e imagem. Domínio. A gente está cansado de falar sobre domínio já. Domínio é X para o qual há gráfico. A gente olhou para os dois gráficos aqui. Para esse X aqui, tem gráfico? Para esse, também. Gente, para qualquer X que eu pegue, eu sei que tem o gráfico. Então, eu tenho gráfico para todo X. Então, quem eu digo ser o domínio? O intervalo de menos infinito a mais infinito, que é equivalente a dizer ali, ó, o conjunto dos números reais. O domínio da função exponencial é um domínio real. Ela está definida para todo e qualquer X. Beleza? Tá. Agora, imagem. Imagem é interessante. Gente, imagem é Y utilizado. Me ajuda? Os Y negativos são utilizados? Não. Então não estão na imagem. O zero, ele é utilizado? Sim ou não? O gráfico, ele atravessa o eixo X? Sim ou não? Não. Então o zero, ele é utilizado? Não. Agora, tudo o que está acima do zero é utilizado pelo nosso gráfico? Sim. Tanto na primeira quanto na segunda situação. Gente, tudo que está acima do zero é utilizado. E como é que eu posso descrever esse intervalo? Poderia representar assim, ó, de zero aberto a mais infinito, concorda? Lembra da representação alternativa que eu te dei na aula passada ali? Esse intervalo, eu poderia dizer que são todos os reais, sim ou não? Não. Aí eu colocaria assim, ó. Para significar os reais positivos? Não, isso aqui significa o quê? Reais não negativos. Perfeito. Gente, isso aqui já são os reais não negativos? Porque quando eu considero reais não negativos, eu só tiro os negativos. E se eu só tiro os negativos, o zero fica ou não fica? O zero fica. Eu quero que o zero fique? E se eu não quero que o zero fique, o que eu faço daí? Asterisco. Então, a imagem da função exponencial, não importa se ela é decrescente ou crescente, não importa se a base está entre 0 e 1 ou maior que 1, é o intervalo de 0 aberto a mais infinito, ou os reais não negativos tirando o zero. Tudo tranquilo? Beleza? E, gente, o gráfico está caracterizado. Agora, vamos lá. Vamos para os exemplos. Vamos estabelecer algumas perguntas, tá? Gente, para quem tem interesse em PUC também, a PUC adora fazer perguntas sobre função exponencial. Adora mesmo, tá? Então vamos lá, ó. Uma delas. Uma substância se decompõe com o tempo e a expressão que fornece a quantidade presente em cada tempo t é dada por Q igual a Q0 vezes 2,7 elevado na kt, onde Q0 representa a quantidade inicial. Sobre o valor K, é correto afirmar que... A gente olha para as alternativas. O K tem que ser menor do que menos 1. O K tem que estar entre 0 e 1. Menor que 0, maior que 0, maior que 1. O que eu falo sobre o K? O que eu falo sobre esse cara aqui, ó, que está no expoente? Gente, alguém consegue decifrar uma palavra que seja fundamental nesse enunciado? Decompõe. Se decompõe. Essa palavra aqui, ó, ela é essencial. Porque quando ele diz que a substância se decompõe, a quantidade, ela está crescendo ou decrescendo? Decrescendo. Se está se decompondo, está decrescendo. Aí, por favor, olha para a função que ele nos deu. Quantidade inicial vezes 2,7 elevado na kt. Gente, a base dessa função exponencial, a base dessa aqui é entre 0 e 1 ou maior que 1? Dessa daqui, entre 0 e 1 maior que 1. E se é maior do que 1, seria uma função crescente ou decrescente? Dessa daqui, crescente, beleza? Do jeito que está crescente. Mas o que eu quero? Eu quero que seja decrescente. Se eu quero que seja decrescente, eu tenho que dar um jeito dessa base ficar entre 0 e 1. Como é que eu consigo fazer com que essa base fique entre 0 e 1? Eu inverto ela. Se eu inverto essa base, tá? Concorda comigo que a base ficaria 1 dividido por 2,7? Se eu inverto?
Tá, e para que eu possa inverter a base, o que eu teria que falar sobre o K? O K vai ser um número positivo ou negativo? Negativo. Lembra que quando eu boto negativo, ele inverte a base. Então, temos uma resposta? Temos, né? Temos uma resposta. Resposta correta, letra C. De novo, o K tem que ser negativo, porque o expoente negativo inverte a base. Se eu inverto a base fica entre 0 e 1, o que representa uma função decrescente. Tá claro? Gente, eu não fiz cálculo nenhum, concorda que foi uma questão só de interpretação e nada mais. Sim? Beleza? Com cálculo, tu teria que atribuir alguns valores. Só que como ele não deu a quantidade inicial, aqui a gente tem duas incógnitas. A gente não sabe a quantidade inicial, a gente não sabe o K. Então, se tu substituísse qualquer valor aqui por T, tá, tu não ia conseguir fazer conta alguma, porque tu ia ficar em função desses dois caras. Entende? Então tu ia ficar presa, se tu vai tentar fazer as contas. Eu só tenho essa possibilidade de interpretação da função para resolver ela. Beleza? Sim? Se ele dissesse assim, 2 horas depois a substância se reduziu à metade. Ele deu uma informação. Se ele desse a informação, eu poderia substituir aqui e relacionar esse Q0 e esse K. Aí sim eu teria a possibilidade de resolver de outra maneira. Aqui não. Ele só deu a função e nada mais. O K é uma constante, é um número fixo. Ok? Tudo tranquilo? Vamos lá. Virando a página. Virando a página, gente, olha as aplicações, tá? Olha as aplicações. Olha o que ele fala. Observe na figura abaixo uma parte da rampa em uma pista de skate. Sua forma é semelhante à representação gráfica de uma função, em que y igual a f de x é dada por... Pessoal, olha isso aqui. É parte de um gráfico do quê? Que conteúdo a gente está olhando? É parte do gráfico de uma exponencial. A exponencial ela continuaria aqui pro lado esquerdo, concorda? É parte do gráfico de uma exponencial. Por isso, olha só, letra E. É uma exponencial onde a base é maior que 1. Por que a base é maior que 1? Porque é crescente. Tá? Pessoal, essas outras funções aqui, a gente ainda não trabalhou com elas. A gente ainda vai trabalhar com cada uma delas. Não, a letra a gente trabalhou. Seria reta, concorda? Agora, isso aqui, função módulo. Função módulo é deixar tudo positivo no gráfico. Tá? O módulo original de fábrica é um gráfico assim, ó. A gente vai ver isso no próximo livro, tá? Bom, função raiz quadrada. Função raiz quadrada de alguma coisa. Teria por gráfico algo assim, tá? Agora, função logarítmica. A gente vai ver no próximo tópico já, no máximo na próxima semana. Função logarítmica, a gente vai ter duas opções. Vai depender da base com a qual a gente está trabalhando. Ele está propondo aqui uma base maior do que 1. Se a base é maior do que 1, o gráfico da função logarítmica seria algo assim, ó. Ok? Então, percebe que nenhum dos gráficos contempla a pista de skate, né? O único é o da exponencial, letra E. Aí vai a minha crítica à construção da questão. A gente não tem necessidade alguma, né? Só bota o gráfico e pergunta. Então, qual função está representada ali? Não precisa forçar a barra dizendo que aquilo é uma pista de skate. Tá? É que nem assim, a PUC já comparou a função exponencial a um arco-íris, sabe? É o tipo que não precisa, só pergunta qual é a função, né? Se tu não tem aplicação boa para fazer, não bota aplicação, simples, né? Porque senão vira patético, daí tu olha assim, tá bom, sacanagem, né? Então, fica a minha crítica, tá gravando, né? Fica a minha crítica aqui, tá? Vamos lá, ó, bora. Seguinte, próximo. Olha o que eles falam. Um computador desvaloriza-se exponencialmente em função do tempo, de modo que seu valor y daqui a x anos será, copiando, y igual a vezes k elevado na x, em que a e k são constantes positivas. A e k são números fixos, conhecidos e positivos.
Se hoje o computador vale 5 mil reais e valerá a metade desse valor daqui a 2 anos, seu valor daqui a 6 anos será? Tá. Pessoal, eu vou resolver de duas maneiras, tá? A primeira delas, uma maneira mais formal. A segunda delas, uma maneira mais intuitiva. Mas primeiro vamos no mais formal. O mais formal é aquela maneira que serve para a maior parte dos casos. A maneira mais intuitiva vai servir para esse caso específico, para essa questão específica, tá? Bom, olha só. Hoje, o computador vale 5 mil reais. Hoje, quantos anos se passaram? 0. Concorda? Então, o que ele está nos dizendo com isso? Quando o x é 0, beleza? Quando o x é 0, o y vale quanto? 5 mil. É isso que ele está nos dizendo. O valor do computador hoje é 5 mil reais. Certo? Tá. Vamos botar essa informação ali na função que foi dada para ele? Ó, estou substituindo. 5 mil no y é igual a vezes o k elevado na x. X que vale quanto? Gente, k elevado na zero. Um número diferente de zero elevado na zero. Dá quanto? Isso aqui vale 1, então. E daí o que eu tenho? 1 vezes a é a. O a vale quanto? Eu acabo de concluir que o a vale 5 mil. Eu já sei, então, ó, botei essa informação aqui, eu já sei que esse carinha aqui vale 5 mil. Tá tranquilo? Uma dica, olha só, eu vou voltar para a questão anterior e já volto para essa. Olha para a função, ou melhor, na primeira questão aqui. Olha o enunciado. Esse Q0 significava o quê? Lê, está escrito. Q0 representa a quantidade inicial. O número que vai na frente da potência representa a quantidade inicial, beleza? Estou voltando para a nossa questão. Ó, voltei para a nossa questão. O número que vai na frente da potência representa o quê? O valor inicial. O valor inicial do computador que é 5 mil reais. O número que vai na frente da potência representa o valor inicial. Sim? Tá. Vamos lá. Agora, qual outra informação que ele nos dá? Valerá metade desse valor daqui a 2 anos. Gente, daqui 2 anos, o x vai ser quanto? O x vai ser 2, concorda? O x vai ser 2. E aí, qual que é o valor do computador daqui a 2 anos? 2.500, vale a metade. Então, 2.500. Tá. Vamos estabelecer isso aqui. Quando no x eu ponho 2, o y vale 2.500. E o a eu já sei que vale quanto? Então, eu vou substituir. Ó, ficaríamos assim, ó. 2.500 igual a 5.000 vezes o k elevado na quem? Na 2. Beleza? Vezes o k elevado na 2. Vocês concordam? Vocês concordam que a partir dessa igualdade eu saberia descrever quem é o k? Bora! Esse 5.000 passa para cá dividindo. Então, ficaríamos 2.500 k ao quadrado igual a 2.500 dividido por 5.000. Gente, o k ao quadrado é o quê? Posso multiplicar por 2.500 o lado direito, né? Então, o k ao quadrado vale 1/2. Sim? Se eu quiser, eu encontro o k. É só fazer o que ali para encontrar o k? Quadrado vira raiz do outro lado. Pode ser? Aí ficaria a raiz quadrada de 1/2, tira a raiz do de cima, tira a raiz do de baixo, racionaliza. Tá. Concorda que se eu quiser, eu encontro o k. Aqui o que eu tenho? K ao quadrado vale 1/2. Tá. Gente, eu não vou achar o k, eu vou facilitar a minha vida. Porque qual é a pergunta? A pergunta é qual é o valor do computador daqui 6 anos. Daqui 6 anos o x vai ter que ser quanto? Então, o que eu escreveria? Eu quero y, que é o valor do computador,
igual a, quem é o A mesmo? 5.000 vezes o K elevado na 6. Eu não achei o K ainda, né? Achei, mas pensa só. Eu consigo usar essa informação aqui? Sim, né? Eu consigo usar essa informação porque y é igual a 5.000. Como é que eu faço aparecer um quadrado aqui? Tem várias opções. Eu posso escrever como potência de potência. Eu poderia fazer o quê? K ao quadrado elevado ao... Concorda? Potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. Ficaria K na 6, que é o que eu quero. Aí só por que tu escreveu assim? Quanto é que vale K ao quadrado? 1,5. Aí eu substituo. Então, eu fico com 5.000 vezes 1/2, que é o K ao quadrado, elevado ao cubo. O que é 1/2 elevado ao cubo, gente? É 1/8, né? Eleva 1 ao cubo, eleva 2 ao cubo. Então, a gente fica com 1/8. 5.000 vezes 1/8. Que é a mesma coisa do que 5.000 dividido por 8. E, pessoal, 5.000 dividido por 8, 625. O valor do computador daqui 6 anos será de R$625. Prestem atenção. Gente, o que eu fiz essencialmente? Eu peguei, e aquilo que eu tinha questionado antes, Maria, eu peguei os pontos, as informações que ele deu, que o valor inicial era 5.000 e que daqui 2 anos valeria 2.500. E eu substituí. Eu achei o A, eu substituí, eu consegui dizer que o K ao quadrado é 1/2. Se eu quisesse, eu encontrava o K. E estabeleci a pergunta. O valor daqui 6 anos, 5.000 vezes K elevado a 6. Que eu reescrevi e achei 625. Pode ser? Tá. Agora, isso aqui é a maneira mais formal de achar. O que eu poderia fazer? E eu acho que, particularmente, eu gosto mais. Mas, enfim, tem gente que não gosta. Pessoal... infantil, vamos dividir pela metade. Isso. Olha só. O que acontece? Hoje, 5.000, né? Hoje, 5.000. Pessoal, o que ele nos afirma? A cada 2 anos, o valor do computador vai se reduzir a metade. Então, ó, imagina. Aqui, ó. Passou 2 anos. Quanto que vai valer? 1.200. 2 anos, 2.500. Agora, mais 2 anos. Mais 2 anos. O valor do computador se reduz à metade. Ou seja, 1.200 e... Mais 2 anos. Mais 2 anos. O que vai acontecer? Reduz a metade. Se reduz a metade, 625. Tá aqui, ó. Passou 2, 2, 2. Então passaram 6 anos. Tá aqui a nossa resposta. Gente, eu não sei se tu consegue perceber, mas 5.000, 2.500, 1.250, 625 tem o comportamento de que tipo de sequência? PA ou PG? PG. Eu sempre divido por 2 para obter o próximo termo. Isso tem um comportamento de uma PG. É uma PG de razão 1/2. Ok? Aquelas da meia-vida das bactérias é assim também. É PG também, sim. Quando a gente trabalha com exponencial, o comportamento da exponencial é um comportamento de PG. Gente, é óbvio qual das duas resoluções é mais fácil. Isso aqui é muito mais fácil. Só que entra o questionamento. Por que isso aqui é mais fácil? Porque ele pediu daqui 6 anos. E se ele pedisse daqui 32 anos e meio? Se ele pedisse daqui 32 anos e meio... Tá, mas daí chega uma hora que não ia ter tanto valor assim. Não, mas ok. Mas ia ficar cada vez menor. Sim. Mas com a função, eu resolvo da mesma maneira. Entende? Se for quebrado, é a mesma coisa. Olha só. Se aqui... Mudando o problema simples. Se eu botasse 7 anos e não 6, tu concorda que aqui os intervalos sempre foram iguais, não foram? Se eu botasse 7 e não 6, já te quebrava. Já te quebrava no meio. A ideia seria usar a função. Tudo tranquilo? Então, eu consigo estabelecer essa resolução porque o problema está todo bonitinho.
Se ele não tivesse todo bonitinho, aqui está a solução original. É óbvio que eu poderia fazer só isso aqui com vocês, ó. Só que eu estou enganando. Aí eu estou enganando vocês, não é essa a ideia. Ok? Tudo tranquilo? Substitua os pontos. Oi? Se tu for fazer um gráfico, daí aqui tu teria que usar o ponto zero? Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, seria uma função exponencial começando no 5.000. Seria algo assim, ó. Começando aqui no 5.000. Exponencial decrescente. O valor do computador está decrescendo conforme o tempo. E aqui, ó, ao invés do 1, aqui eu seria sofrendo uma transformação. Ao invés do 1, ele parte do 5.000. O que tem para o lado esquerdo não existiria. Porque o que seria o lado esquerdo seria o tempo negativo. E a gente não trabalha com tempo negativo, por isso só seria essa perninha para o lado direito. Ok? Tudo tranquilo? Gente? Ok? Vamos lá, próximo. Questão 4. Bora, vamos trabalhar aqui, ó. Elas são todas muito parecidas também, essa é uma grande vantagem. Outra coisa, foquem bem nessas questões, porque depois a gente vai misturar elas com logaritmo, tá? Então, quer dizer, elas vão ficar ainda mais elaboradas. É óbvio que para meter logaritmo no meio, tá? Vocês têm que resolver os casos que são um pouco mais simples. São esses. Bora. Num período prolongado de seca, a variação da quantidade de água de certo reservatório é dada pela função. Sendo Q0, olha mais uma vez, sendo Q0 a quantidade inicial de água no reservatório. E Q de T a quantidade de água no reservatório após T meses. Quantidade de água no reservatório após T meses, quantidade inicial de água. Em quantos meses a quantidade de água no reservatório se reduzirá a metade do que era no início? Quanto que tinha no início aí, segundo o enunciado? Q0. Segundo o enunciado, o que tinha inicialmente era Q0. Eu quero saber quanto tempo vai passar para que eu consiga chegar na metade disso. O que seria? Como é que eu representaria a metade de Q0? Q0 sobre 2. Então, gente, olha só, olha para a função. Isso aqui me diz a quantidade de água após T meses. Quantidade inicial e a potência. Tá. Eu quero que a quantidade de água seja a metade da inicial. Q0 sobre 2 igual a Q0 vezes 2 elevado na menos 1 vezes T. Qual é o tempo para que a quantidade de água reduza-se a metade? Ah, senhor, vai ter um monte de letra aí. Calma, ó. Porque não tem Q0 dos dois lados. Então eu já me livro da quantidade inicial. Não preciso saber a quantidade inicial. Ok? O que vai sobrar aqui reescrevendo? Ó? 1 meio é igual a 2 elevado na menos 0,1 vezes... Vocês concordam? O que isso aqui é, gente? Uma equação exponencial. Eu quero achar quem é esse T aqui, ó. E se eu quero achar quem é esse T, qual o princípio básico para resolver exponencial? Igualar as bases. Posso pôr isso aqui em base 2? Como é que eu coloco isso aqui em base 2? Troca o sinal do expoente. Então, vamos lá, ó. Eu ficaria com 2 na menos 1 igual a 2 na menos 0,1 menos 0,1 T. Beleza? Bases iguais. Trabalha com a igualdade dos expoentes. Concluindo que menos 1 tem que ser igual a menos 0,1 T. Pessoal, tem menos dos dois lados, né? Tem menos dos dois lados. Multiplica os dois lados por menos 1. Eu quero achar o T. Vamos se livrar desse 0,1. O que é 0,1 em fração? 1 sobre 10, um décimo. Então, vou passar para a fração. Ficando assim, ó. O 1 é igual a 1 décimo vezes T. Pode ser? O décimo está dividido. Passa para cá multiplicando. E a gente conclui que 1 vezes T, T
é igual a 1 vezes 10, 10. Ou seja, quantos meses tem que passar para que a quantidade de água no reservatório se reduza a metade? 10 meses. Tá? Após 10 meses, quantidade de água se reduz a metade. Por isso, resposta correta, letra E. Tudo tranquilo? Sim? Gente, a questão ela acaba assustando porque ela é, e eu concordo quanto a isso, ela é esteticamente feia. E bota um contexto ali e tudo mais. Só que é um raciocínio de função, é um raciocínio de substituição. Tá? Bom, pronto. A prova é considerada fácil, médio ou difícil? Assim, ó. Sou eu que estou dizendo, tá? É opinião. Eu acho esse tipo de questão de uma simplicidade absurda. Mas aí entra aquela questão da repetição. É para que esse tipo de questão para vocês seja uma questão tranquila. Mas daí se eu pego o público em geral, isso aqui vai ser horrível. Tá? Mas para vocês tem que ser tranquilo. Para vocês não tem que ter muito mistério. Tá, ok, interpretei, joguei os pontos ali, feito. Mas tem gente que não tem nem função exponencial no ensino médio, entende? Então, para essas pessoas vai ser horrível demais. Para quem tem pouco de matemática, vai ser horrível também. Mas para vocês tem que ser tranquilo. Beleza? Gente, vamos lá. URGS, ó. URGS. O que ele nos fala? Questãozinha da URGS nos diz o seguinte. A quantidade Q de certa medicação presente no organismo do ser humano após T horas da ingestão de Q0 unidades é dada por, onde K é uma constante positiva. Olha o que ele está definindo. Sabe-se que a meia-vida de uma medicação é o tempo necessário para a quantidade inicial se reduza à metade. Se a meia-vida da medicação acima referida é de 36 horas, quem é o valor de K? Tá. Pessoal, o que ele está dizendo com essa informação aqui? O que ele está dizendo? Se a meia-vida da medicação acima referida é de 36 horas. O que isso significa? Depois de 36 horas, o que acontece com a concentração dessa substância? Se reduz à metade. Olha para a função, por favor. Na função, tu saberia descrever o que seria a quantidade inicial da substância? Onde está a quantidade inicial da substância? É o que é zero. Se tu ficar na dúvida, o que tu faz? No tempo tu bota zero. Se no tempo tu botar zero, ó, esse expoente vai ficar zero, vai ficar 2 na 0, que é 1. E, gente, a quantidade inicial ficaria descrita por zero. Sim? Eu estou dizendo, então, que após 36 horas, a concentração do remédio se reduz à metade. É isso que eu estou dizendo. Bom, vou conseguir descobrir quem é o K? Como é que eu vou descobrir quem é o K? No Q de Q, o que eu vou pôr? Q0 dividido por 2, que é quanto eu tenho de concentração nesse instante. Tá, então, ó, botei ali. Q0 dividido por 2. Vai ser igual a quem? Q0, que é a quantidade inicial, vezes 2 elevado na menos K, e no T eu vou botar quem? 36. Eu vou botar aqui, ó, 36. Beleza? Tá. Gente, o que vai nos sobrar, ó? Tem Q0 dos dois lados. Cortei. A quantidade inicial de substância não interessa para o resultado final. Tá? Aí, 1/2 é igual a 2 elevado na menos K vezes 36. Isso aqui agora é uma equação exponencial. Se é uma equação exponencial, o mecanismo de resolução é igualar as bases. Consigo botar tudo aqui em que base? 2, né? Lado esquerdo, como é que eu escrevo? 2 na menos 1. 2 na menos 1 é igual a 2 elevado na menos K vezes 36. Sim? Bases iguais. Se as bases são iguais, eu as corto e trabalho com a igualdade dos expoentes.
menos 1 é igual a menos K vezes 36. Tá uma barbada de descrever quem é o K. Os dois lados têm menos. Multiplicou os dois lados por menos 1. O 36 está multiplicando, ele passa dividindo. O 36 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a nossa constante é 1/36avos, tá? Resposta correta, letra A. E fechamos a conta. Tudo tranquilo? Sim? Calma. Como é que é? 36 vezes 2. É, porque tá na metade, então que seria 72. E daí se dividir 72 por 36, não, 36 seria lá. É. Aqui É. e aqui? Tá, mas aí tu está supondo o valor. Esse 36 refere-se ao tempo. Sim. Tá? Mas não tem problema tu supor o valor aqui. Ah, eu supus aqui que aqui é 72, então aqui é 36. De qualquer forma vai cortar. Ah, eu supus que aqui que é 100. Então aqui vai ser 50, porque a concentração se reduziu à metade. Então, tu pode escolher quaisquer dois valores aqui, desde que aqui tu represente 1 e lá tu represente depois a metade. Tudo tranquilo? Gente, de boa? Fácil, né? Como tu fez nos primeiros exemplos. A forma intuitiva aqui seria usando o ponto, que a cada 36 horas o valor se reduz à metade. Mas no caso, Tá? se fosse, sei lá, outro número, qualquer outro número, tá? Mas Nota, se sei lá. fosse qualquer outro número, eu ia substituir outros números ali. Eu ia achar outro K. Por exemplo, se a minha vida, sei lá, fosse 72, por exemplo, tá? Daí não seria direto 1 sobre 72. Tu tá dividido, tu pode encarar nessa situação específica, depois de resolver esse problema, que tu tá dividindo o intervalo de tempo nessa situação em 36 partes. Então fica 1 sobre 36. Nessa situação específica, se a meia-vida fosse de 72 horas, sim, a constante ficaria 1 sobre 72. Nessa situação, ok? Nessa situação, sim. Tudo bem? Então tá. Gente, tudo tranquilo? Sim? Tá. Então, aqui, ó, a gente finaliza a parte das funções exponenciais. Pessoal, tem um monte de exercício ali que eu vou indicar depois de tema para vocês, tá? Sobre as funções. Um monte de exercício com aplicação, tá? Então, olha ali, ó. Tem as aplicações ali e tudo mais. Então, vai ter que ler bastante, tá? E agora, aquilo que vocês amam. O logaritmo. Bora lá. Logaritmo. Começamos a falar sobre logaritmos. Vamos lá. É tranquilo demais, tá? Pessoal, vem comigo. Vamos definir o que é um logaritmo e as partes que compõem o logaritmo. Primeiro, olhei para cá e faço a leitura. Logaritmo de A em base B. Logaritmo de A em base B. O A é aquilo que a gente chama de logaritmando. Em base B, como é que eu vou chamar o B então? De base. Tá? Logaritmando e base. Pessoal, olha cá. Eu igualei o logaritmo a x. Então, o que o x é? É o próprio logaritmo. Beleza? Logaritmo. Bom, antes de eu te dizer qual é a definição de log, o logaritmando e a base, eles podem assumir qualquer valor? Não. Gente, eu vou te dar primeiro isso como uma informação. Quando eu falar nas funções logarítmicas, tá? Isso vai fazer todo o sentido do mundo daí. Porque a gente vai usar as informações de exponencial. Mas olha só, o logaritmando, necessariamente, ele tem que ser um número positivo. Só existe logaritmo de número positivo. Essa é a condição. Está aqui descrito para ti. Gente, a base do logaritmo, ela pode ser qualquer coisa? Aí já pensa, base da exponencial, ela podia ser qualquer coisa? Qual era a condição sobre a base da exponencial? Maior do que 0 e diferente de 1. Pessoal, pode associar. Sempre que a base, o que acontece com a base?
ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Essa base aqui vai ter que ser maior do que 0 e diferente de 1. Só existe logaritmo de número positivo e a base tem que ser positiva e diferente de 1. Legal. Vai fazer sentido depois, ok? Pessoal, o que eu defino como sendo o logaritmo? Presta atenção. O logaritmo, que no caso aqui é o x, é o número que eu elevo a base para a resposta dar um logaritmo. Eu estou perguntando, qual é o expoente que eu tenho que pôr no b? Para a resposta dar o a. Logaritmo, atenção, logaritmo, o x, é o expoente que eu ponho no b, e a resposta deu quem? O a. Que número que eu elevo a base para dar o logaritmando? Essa é a definição. Número que eu elevo a base para dar o logaritmando. Pessoal, eu posso transformar isso num mecanismo, sem problema algum. O que seria transformar isso num mecanismo? Olha pra cá. Todo mundo levantou a cabeça, olhou? Eu tenho igualdade, tá? Aí tu faz assim, ó. Tu tata o log. Tu tata o log e a base do log, ó, passa para o outro lado, virando base de uma exponencial. Olha como ficaria a igualdade. A igual a B na x. Ok? Eu transformei a definição em um mecanismo. Base passa para o outro lado, virando base de exponencial. Bom, eu vou usar muito mais a ideia da definição do que o mecanismo em si. Ok? Mas tu tem que saber que os dois são válidos, tá? Bom, alguns exemplos. Primeiro deles, ó gente, exemplo de continhas. Só para treinar. Logaritmo de 16 em base 2. Responde o que eu estou perguntando. O que seria logaritmo de 16 em base 2? Qual o questionamento disso aqui? Qual é o expoente que eu elevo o 2 para a resposta dar quanto? 16. Qual é o expoente que eu tenho que pôr no 2? 2 na quanto dá 16? 4. Tá? E aí, verifiquei isso. O que eu posso dizer? Esse logaritmo vale 4. O número que eu elevo 2 para dar 16 é 4. Aí, Sori, se eu tenho dificuldade de enxergar isso direto, pode jogar? Se eu tenho dificuldade de enxergar isso direto, o que eu faço? Quer calcular isso aqui? Chama de x. Chama de x e, pessoal, trabalha com o mecanismo. O que nos diria o mecanismo? Olhou? Tapa o log, a base passa para o outro lado. E tu fica com o quê? 16 igual a 2 na x. 16 igual a 2 na x. Pessoal, é equação exponencial, não é? E a equação exponencial da mais básica possível. Primeiro tipo, igual às bases. O que o 16 é em base 2? 2 na 4 é igual a 2 na x. Bases iguais implica em expoentes iguais. E a nossa conclusão, então, é que o x tem que ser 4, conforme a gente já tinha intuído antes. Sim? Beleza? Pessoal, olha pra cá. Tenta responder. Logaritmo de 27 em base 9. O que eu estou perguntando? Qual o expoente que eu tenho que pôr no 9 para a resposta da conta da quanto? 27. Qual o expoente que eu elevo o 9 para a resposta da 27? Vamos pensar em alguns? 9 na 1 vai dar 27. 9 na 2 vai dar 27? Não. Tu concorda que 9 na 1 está abaixo do 27, né? Porque é 9. 9 na 2 é 81, já está acima do 27. Tu concorda que o número que eu vou elevar 9 para dar 27 vai ser um número entre 1 e 2? Então vai ser um número quebrado. Como é que eu vou fazer para descobrir esse número? Gente, pior das hipóteses. Chama de x. Chama de x e trabalha com a definição. Olha só. O 9 passa para o outro lado, virando base de uma exponencial.
Que, pessoal, como é que eu ficaria, ó? 27 igual a 9 na x. Tá, isso aqui é barbada de resolver. Bota tudo em base 3. 27. Quando posto em base 3, 3 ao cubo. 9. Quando posto em base 3, 3 ao quadrado. Lado direito. Lado direito, potência de potência. Se a potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes, beleza? E aí, bases iguais. Implica então que os expoentes serão iguais. 3 é igual a 2x. Quem é que vai ser o nosso x então? 3 meios. O nosso x, ele vai ter que ser então 3 meios. A gente pensa na divisão. Quanto é que é 3 por 2? É 1,5, não é? O que a gente tinha intuído ali no início? Que o número que eu vou elevar ao 9 para dar 27 era um número entre 1 e 2. Verdade que é um número entre 1 e 2? Sim, verdade que é um número entre 1 e 2. Beleza? Sim? Vamos lá. Logaritmo de 1 em base 6. O que eu estou perguntando? O que eu estou perguntando? Me ajuda. O que eu estou perguntando aqui? Que número que eu elevo o 6? Para a resposta da quem? Qual o expoente que eu tenho que pôr no 6 para a resposta da 1? 0. 6 na 0 dá 1. Pessoal, eu posso botar aqui direto. 0. De boa? Agora, eu quero fazer a conta. Tá, beleza. Ó, chama de x. E olha aqui, ó. Vai recair em uma exponencial. Como é que fica a nossa exponencial? 1 é igual a 6 na x. Como é que eu igualo as bases aqui? O 1 eu escrevo como 6 na 0. A gente fez bastante isso já. E aí, moral da história, x igual a 0. X igual a 0. Deixa eu te perguntar. Se eu trocasse essa base aqui, se eu botasse aqui base 7, faria diferença para o resultado final? Não, porque daí eu estaria perguntando que número que eu elevo o 7 para a resposta 1. Qual o expoente que eu boto no 7 para a resposta 1? 0. Se aqui eu botasse base raiz de 2, que número que eu elevo raiz de 2 para a resposta 1? 0. Gente, isso vai virar propriedade em seguida. Tá? Isso vai virar propriedade, eu vou te dizer assim, ó. Sempre que o logaritmando for 1, a resposta para o logaritmo vai ser 0. Tá? Mas vira propriedade como consequência da nossa definição. É só uma consequência, tá claro? Tá, vejamos. Aqui. Logaritmo de 4 em base 0,5. Qual o questionamento? Que número eu elevo 0,5 para a resposta da quem? Vamos fazer de cabeça? O que é 0,5? Pensa em fração. É um meio, pode ser 1 sobre 2. Tá, vamos lá. Eu quero que o 1 sobre 2, eu quero que 1 meio vire 4. Para que 1 meio vire 4, eu tenho que ter expoente positivo ou negativo? Tem que ser negativo. Para 1 meio virar 4, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter. Concorda? Tem que ser negativo. Tá. Aí, botei o expoente negativo e inverteu. Aí ficou 2. Para o 2 virar 4. Ao quadrado. Qual é a resposta desse logaritmo, então? Menos 2. A resposta para esse logaritmo é menos 2. Ah, sou ruim de enxergar. Chama de x e aplicar definição, mecanismo. Ó, e diria o quê? Ó, 4 é igual a 0,5, que eu já vou botar como 1 meio. 1 meio elevado a x. Igual às bases. Gente, estou fazendo rapidinho aqui, porque a gente já fez isso 1000 vezes. Tá? Iguala as bases. Igualei, lado esquerdo é 2 ao quadrado e lado direito é 2 na menos x. Tá? Iguala as bases e trabalha com a igualdade dos expoentes. Menos x vai ser igual a 2. Menos x vai ser igual a 2. Então quer dizer, o x vale menos 2. Tudo tranquilo? Sim? Beleza? Tá. Gente, logaritmos especiais. Olha esse cara.
Alguém pode dizer assim, ah, professor, mas esse cara não tem nem base, está errado. Quando não aparece base, por definição, quem é a base? 10. Quando não aparece base, por definição, tá? A base é 10. Ok? Pessoal, o que eu estou perguntando nessa situação? Qual o expoente que eu boto no 10 para a resposta da quem? 1000. 10 na quanto dá 1000? 10 na 3. Concorda comigo? 10 na 3. Então, ó, posso responder direto aqui, ó. 3. 10 na 3 dá 1000. Lembra que potência de base 10? 10 na 5, 10 na 8, 10 na n. O que o expoente significa? A quantidade de zeros. Então, se eu trabalhasse assim, por exemplo, ó, logaritmo de 100.000. Quando é que vai ser um logaritmo de 100.000? Olha a base é 10, não é? Quando é que vai ser um logaritmo de 100.000? Basta fazer a contagem de zeros. Quantos zeros tem aqui? Concorda comigo? Logaritmo decimal de 100.000 é 5. Que número que eu elevo 10 para dar 100.000? 5. Beleza? Tá. Olha só. Próxima situação. Logaritmo decimal de, saúde, 0,0001. O que eu estou perguntando? Que número que eu elevo 10 para dar esse cara aqui? Pensa comigo. Esse cara, ele não é uma potência de base 10? É, né? Lembra que quando tem zeros à esquerda, eu também só conto zeros. Eu conto os zeros, só que daí eu boto o expoente o quê? Negativo. Pessoal, então, esse cara aqui, ó, ele ficaria sendo 10 na quanto? 10 na menos 4. Esse cara é 10 na menos 4. E olha como a pergunta ficou difícil. Que número que eu elevo 10 para dar 10 na menos 4? Menos 4, menos 4, menos 4. Eu acho que ficou sutil, né? Que número que eu elevo 10 para dar 10 na menos 4? Menos 4. Tudo bem? Menos 4. Então, a resposta aqui, ó, seria menos 4. Gente, a resposta não é a quantidade de zeros também? Só que a quantidade de zeros à esquerda. Se eu estou trabalhando com logaritmo decimal e no logaritmando eu tenho uma potência do 10, como é aqui, a resposta do logaritmo é simplesmente a quantidade de zeros. Tudo bem? Se os zeros estiverem à direita do 1, é a quantidade de zeros positiva. Se os zeros estiverem à esquerda do 1, é a quantidade de zeros, só que negativa. Gente, de boa? Tudo tranquilo? Tá. Uma coisa. Ó, responde o que eu tô te perguntando. Quantos algarismos tem o 1000? Ele tem 4 algarismos. Tá. Quanto deu a resposta para o logaritmo decimal de 1000? 3. Olha para aquela situação. Quantos algarismos tem o 100.000? 6 algarismos. Quanto que deu a resposta do logaritmo decimal? Gente, por que deu 5? Porque eu contei só os zeros, não foi? Por que lá deu 3? Porque eu contei só os? Daí tem mais um. Tem um 1 que vai na frente, concorda? Sim? Tá. Se tu quer saber a quantidade de algarismos de um número, o que tu pode fazer? Tu aplica o logaritmo decimal, tu aplica o logaritmo em base 10, e no resultado, ó, para saber o número de algarismos, e no resultado, o que tu vai fazer? Tu soma mais uma unidade. O 100.000 tem 6 algarismos. Pega o logaritmo decimal, deu 3. Para saber a quantidade de algarismos, pega o resultado do logaritmo decimal e a ele acrescenta uma unidade. Ou seja, o 1000 tem 4 algarismos. Gente, a
Atenção! Ah, não, mas isso é que nem aquelas coisas do ábaco. Oi? Isso é que nem quando tá frente de dar com o ábaco. É só tu ter a quantidade de zeros ali e mais um porque é o número que está na frente. Quando eu escrevi a potência, eu só contei os zeros, eu não contei o cara que está na frente, tá? Pessoal, então assim, ó, lembra disso daqui. A questão falou sobre quantidade de algarismos. O que tu faz para achar a quantidade de algarismos? Aplica o logaritmo decimal e no resultado que tu encontrar já é a quantidade de algarismos? O que tu vai ter que fazer? Soma 1. Ok? Tudo bem? Então tá. Vamos lá. Só antes de passar para a próxima situação. Isso aqui é observação mesmo, tá? É bem observação. A gente tem o chamado logaritmo natural, também chamado de logaritmo neperiano, tá? O logaritmo natural, os guri que vão fazer economia vão usar muito, tá? O logaritmo natural, ele é representado por ln e daí de a. O a seria o nosso logaritmando. Logaritmo natural é o ln. O que seria o logaritmo natural? É o logaritmo em que a base é a constante de Euler. E, gente, a constante de Euler é um número irracional, aproximadamente 2,71. Vamos deixar bem resumido? Se algum momento alguém falar em logaritmo natural, se algum momento alguém falar em logaritmo neperiano, é um logaritmo em que a base é a constante de Euler. E a constante de Euler é aproximadamente 2,71. É só um nome que se dá. Assim, ó, Enem e URGS. Eu não lembro de questão alguma que façam referência a isso, tá? Alguns vestibulares privados, tipo UPF, tipo UX, volta e meia eles colocam isso na prova, tá? Então, acaba sendo mais um adicional. Gente, eu vou perguntar de novo. O que é logaritmo natural? É o logaritmo em que a base é a constante de Euler. É o logaritmo em que a base é aproximadamente ali 2,71. É só isso. Pode ser? Tudo tranquilo? Tá. Pessoal, olha só. Eu vou voltar ali para o início para depois baixar para os próximos exemplos, tá? Me ajuda aí. Ó, pessoal, olhando para a definição aqui do log, o que o logaritmo é mesmo? O expoente que eu elevo à base e a resposta dá o logaritmando. Logaritmo é o expoente. Logaritmo é o expoente. Expoente. O logaritmo é um expoente. Pensa dessa maneira, ó. Imagina que eu tivesse aqui. Vocês concordam que isso aqui é uma equação exponencial? Vocês concordam comigo que o objetivo de uma equação exponencial é achar o expoente? Sim? Tá, mas o expoente, o logaritmo é o expoente, não é? Eu posso achar esse x usando o logaritmo. Eu posso achar esse x fazendo o caminho contrário. Se logaritmo é o expoente, como é que eu vou encontrar esse expoente aqui? O logaritmo de o resultado da potência, o nosso logaritmando. A base da potência é a base do logaritmo. E com isso eu estou te dizendo, ó, que toda exponencial vai poder ser resolvida usando log. Ai, senhor, como assim? Olha ali, ó. Olha os exemplos que estão ali embaixo. 7 na x igual a 5. Aí tá, tá, exponencial, formada, igual às bases. Duvido. Tá? Duvido tu conseguir igualar as bases aqui. Não rola, né? O 7 e o 5 já são primos, não tenho o que fatorar, não tenho o que fazer com eles. Tá. Mas eu digo assim, não, eu quero a solução. Eu quero que tu me diga que é o x. Mas não dá para igualar as bases. Tá, mas o x é um expoente, não é? Se o x é um expoente, o expoente é um logaritmo. X seria, presta atenção, logaritmo, e daí logaritmo de quem? Logaritmo em base 7, a base da exponencial vira a base do logaritmo, e o resultado da potência, que é o resultado da potência, vira o nosso logaritmando. Então, o x seria logaritmo de 5 em base 7.
Aí, senhor, agora, olha aqui. Aí, senhor, agora eu vou aplicar a definição para achar um X. Aí, saúde. Ah, passa para cá, ó, senhor. Passa o 7 para o outro lado, ó. E daí conclui o quê? Agora eu vou resolver a equação. Agora eu vou achar um logaritmo. Tá, tu vai passar a vida inteira fazendo isso, né? A gente não foi pedido quem é o expoente? E eu não estou te respondendo quem é o expoente? Aí, senhor, mas não sei quanto vale. Azar. Tá? Tu tá respondendo. Isso é outro problema, concorda? Se tu pudesse usar a calculadora, tu conseguiria dizer quanto isso vale. Tu não pode usar a calculadora na prova. Então, vão cobrar que tu saiba quanto vale esse número? Não vão cobrar, por isso a resposta estaria indicada assim mesmo. Tudo bem? Logaritmo de 5 em base 7. Sim? Se eu tenho uma exponencial e eu não consigo igualar as bases, eu uso o logaritmo como ferramenta. Olha para isso. 11 na x igual a 2. Rola igualar as bases aqui? Sim ou não? Não, né? O 11 e o 2 já são primos. Bom, então não tenho que mexer, não tenho que fatorar. Mas eu quero a solução. Tá, se eu quero a solução, se eu quero o expoente é um logaritmo. Me ajuda a escrever. Vai ser um logaritmo com que base? Mesma base da exponencial, 11. E o logaritmando vai vir da onde? Do resultado da nossa potência. Então, isso vai ser logaritmo de 2 em base 11. E aqui fica a nossa resposta. Mas, senhor, eu posso resolver todas as exponenciais por logaritmo? Pode. Gente, se fosse assim, ó, olha só. Se fosse isso aqui, vai ficar ridículo, né? Quanto é que é o x aí? Quanto é que é o x aí? 2, tá. Ah, senhor, mas agora eu gostei, eu vou fazer logaritmo em tudo, tá? Revolta da tua parte, mas tá tudo bem, tá? Olha aqui, ó. Tu quer o expoente. Então, o expoente é um log. Seria um log em que base? E o logaritmando valeria quanto? Log de 4 em base 2. Que número que eu elevo o 2 para a resposta da 4? Que expoente eu boto no 2 para a resposta da 4? Tá, tu só deu uma volta, mas tá tudo bem. Quer resolver por log? Tá tranquilo. Gente, eu sempre adoto assim, consigo igualar as bases? Iguala. Não consigo igualar as bases? Aí sim é que usa o logaritmo. Beleza? Certinho? Tá. Pessoal, a definição de logaritmo, que é o que a gente fez até esse momento, é a coisa mais importante de todas, tá? É onde também estão a maior parte das questões das provas, URGS e ENEM. O que eles cobram é a definição. Eu trouxe aqui algumas questões, alguns modelos de perguntas que são clássicos, tá? Então, primeiro deles, olha ali, URGS. Olha o que ele nos fala. Gente, isso aqui é muito clássico da URGS. Ó, 10 bactérias são cultivadas para uma experiência e o número de bactérias dobra a cada 12 horas. Tomando como aproximação para log de 2 o valor 0,3. Decorrida exatamente uma semana, o número de bactérias está entre. Tá, gente, atenção, me ajuda a responder, tá? Primeiro, quantas bactérias tem inicialmente? 10. O número de bactérias dobra a cada 12 horas. Imagina então, passou 12 horas. Pode ser? Passou mais 12 horas. Mais 12 horas. E eu sempre vou multiplicando por 2 a cada 12 horas que passa. Sim? Aí, eu quero saber o número de bactérias depois de uma semana. Tá, vamos lá. Uma semana, popularmente conhecido como quantos dias? 7 dias. Cada dia tem quantos intervalos de 12 horas? 2. Ou seja,
A cada dia, o número de bactérias dobra 2 vezes, concorda? Tá, vamos pensar. Após uma semana, quantas vezes, então, eu vou ter multiplicado isso por 2? 14 vezes. 2 vezes por dia, eu multiplico isso por 2. Como são 7 dias, 7 vezes 2, 14. Então, ficaria assim, ó. 10 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 14 vezes. Ok? Como é que eu posso reescrever aquilo ali? É 10 vezes o que, gente? 2 elevado na... Concorda? Esse é o número de bactérias depois de uma semana. Aí tu olha para as alternativas. Não tem. O que todas as alternativas têm em comum? Intervalos de potências de base 10. Isso é o que tem em comum. Olha para o número que a gente acabou de encontrar. O que está incomodando nesse número? Para que eu consiga responder. É o 2, né? O 2 está incomodando. Tá. Ele deu mais alguma informação no enunciado? Log de 2. E, gente, que base que está esse logaritmo? 10, porque não aparece base. Ele deu essa informação. O log de 2 é 0,3, beleza? Tu consegue me dizer o que isso significa? O que isso significa? Base é 10, né? Tem que ficar 10. Olha aqui. 2 é igual a 10 elevado na 0,3. É isso que ele está querendo te dizer. 2 é igual a 10 elevado na 0,3. Ó. 2 é igual a 10 elevado na 0,3. Tá suave. Mas para que eu vou usar essa informação? O que estava me incomodando aqui mesmo para que eu conseguisse responder a questão? O 2. Eu tenho que sumir com esse 2. Tá, mas como é que eu consigo sumir com esse 2? O 2 é a mesma coisa que quem? 10 elevado na 0,3. Foi o enunciado que diz com a informação do logaritmo. Então eu vou substituir. No lugar do 2, eu vou pôr 10 na 0,3. E eu ficaria como, ó? 10 vezes 10 na 0,3 elevado na... Concorda? Onde tinha 2, eu botei 10 na 0,3. Sim? Gente, segundo pedaço disso aqui. O que é? É potência de potência. Se é potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então a gente está brincando assim, ó. 10 vezes 10 na 3 vezes 14. 3 vezes 14 é 42. Como tem uma vírgula ali, ficaria então 4, multipliquei os expoentes, 4,2. Pessoal, produto de potência com mesma base. Se é produto de potência com mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Ficando com 10 elevado na 5,2. Resposta correta, então, letra 10 na 5 e 10 na 5,5. Gente, não tem nada de muito complicado aqui, né? As questões da URGS, todo ano tem esse formato, tá? São todas muito parecidas. Mas onde é que estava 10 na 5? 10 na 5? Não tem 10 na 5. Aqui? Isso aqui? Não, ali na resposta, que é 10 na 5. Tá entre 10 na 5, tá? Tá entre 10 na 5 e 10 na 5,5. Lá é o 10 na 5,2, beleza? Então assim, ó, gente, isso aqui é bem padrão URGS mesmo. Sim? Virou a página, por favor. Bora. Ó, mais uma da URGS, ó. Você tem quantas questões de logaritmo? Uma no máximo 2, tá? Uma no máximo dos máximos 2. Vamos lá. Gente, olha o que eles falam. Se logaritmo de x em base 5 é igual a 2 e logaritmo de y em base 10 é igual a 4.
quanto é que vale o logaritmo em base 20 de y sobre x? Tá, gente, olha só. Olha só para isso aqui. Só para isso aqui. Eu consigo dizer quem é o x a partir dessa informação? Sim ou não? Sim. Eu consigo dizer quem é o x a partir dessa informação. O que eu faço? O 5 passa para o outro lado virando base de uma potência. Beleza? Então, daqui eu concluiria que o x é 5 ao quadrado. Daqui eu concluiria que o x é 25. Já achei o x. Aqui. O que eu vou concluir a partir daqui? O y. A partir daqui eu descubro quem é o y. Pessoal, como é que eu descubro quem é o y? A base 10 passa para o outro lado, virando base de uma potência, e eu digo que o y é 10 na 4, e 10 na 4 o que é? 10.000. É o 1 acompanhado de 4 zeros. Tá, gente, eu achei o x e achei o y. Agora o que eu faço? Vem pra cá. Agora vem pra cá, E o que eu estou querendo calcular então? O logaritmo em base 20 de quem? De 10.000 dividido por 25. 10.000 dividido por 25. Gente, vamos lá. 100 por 25. 4. 100 por 25 dá 4. Então, é o 4 acompanhado de 2 zeros. É 400. Logaritmo em base 20 de 400. Pessoal, me ajuda a responder aquilo ali? O que ele está perguntando na real? Que número que eu elevo quem para dar quem? Que número que eu elevo o 20 para dar 400? Qual é o expoente que eu boto no 20 para dar 400? Então, a resposta aqui vale 2. Resposta correta, então, letra A. Fechou a conta. Simples, né? Nada demais. O pessoal se apavora porque é logaritmo. Olha assim, logaritmo, não sei. É frescura, é preconceito. Gente, sim, é muito preconceito, né? Para com preconceito. É trauma, é? De boa? Vamos lá, próximo. Enem. Olha ali. Pessoal, o Enem, ele é pouquíssimo... Oi? Eu achei que eu tinha apagado quando tinha copiado. O Enem, ele é pouquíssimo criativo quanto às questões de logaritmo, tá? Terremoto já apareceu umas 4 vezes, tá? Então assim, o cara começou, prova do Enem, o cara começou a falar de terremoto lá, já sabe, é logaritmo, tá? A questão é de logaritmo, é sempre. Então, em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7 na mesma escala sacudiu Sichuan? Alguém sabe o nome dessa cidade? Então eu posso falar qualquer coisa que eu estou certo, né? Se ninguém sabe, tá de boa. Então, sacudiu aquela cidade do sudoeste da China, tá? Deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por... Ele deu a forma. Sendo E a energia liberada pelo terremoto e E0 uma constante real positiva. E0 é uma constante real positiva. Pessoal, para o E0, pode botar qualquer valor. Pode botar 1, pode botar 2, pode botar 3. Eu simplesmente vou fazer o quê? No E0 eu não vou mexer. Tanto faz. Ele é um número real positivo. Tá? Considere que E1 e E2 representem as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Qual é a relação entre E1 e E2? Tá, vamos lá, vamos pensar primeiro no E1. O que o E1 é? É a energia liberada pelo terremoto no Japão. Então, gente, no Japão,
Olha para a primeira parte do enunciado. No Japão, qual foi a magnitude do terremoto? Foi magnitude 9. O que ele está chamando de magnitude aqui na nossa função? É o M. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a energia para quando a magnitude é 9. Olha isso aqui. No M eu vou botar quem? 9. E eu vou querer achar quem é o E. Ah, professor, mas e o E0? O E0 é um número real, positivo, qualquer, fixo. Tudo bem? Vamos substituir isso? Como é que ficaria lá? 9 no M igual a 2 terços do logaritmo de E1, que é a energia liberada pelo terremoto no Japão, dividido por E0, que é uma constante real positiva. Beleza? Tá, pessoal. Qual o objetivo? Pensa no objetivo. O objetivo é achar E1. Eu quero achar esse cara aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou me livrar desses caras, ó. O 3 está dividindo, passa para cá multiplicando. O 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então eu escreveria assim, ó. O logaritmo em base 10 de E1 por E0, ele é igual a quem, gente? 9 vezes 3, 27. Dividido por 2. Então, o logaritmo de E1 dividido por E0, ele é 27 meios. Gente, tudo tranquilo? Entendido de onde veio ali o 27 meios? Tá. Pensa no objetivo. Qual o objetivo? Achar o E1. Para que eu ache o E1, concorda que o log tem que sumir daqui? Esse log aqui em que base mesmo? E como é que eu faço o log sumir daqui? O log vira uma potência, ó. A base do logaritmo passa para o outro lado. E eu vou dizer o que, gente? O E1 dividido pelo E0 é igual a quem? 10 elevado na 27 meios. Sim? Vamos lá. E1 dividido por E0 é 10 elevado na 27 meios. Tá claro o que foi feito? Qual é o objetivo? Achar o E1. Para achar o E1, o que eu faço? Multiplicando, beleza? Então, quem é o nosso E1? O nosso E1 é 10 na 27 meios vezes E0. Olha só. Eu vou operar isso aqui. Só eu vou operar isso aqui. Mas qual a necessidade? Mas qual a necessidade? Deixa isso quieto. Se no final, por um acaso, precisar operar, tu opera. Mas tu não vai sair fazendo operação de graça. Tá? Ah, mas é a raiz quadrada de 10 na 27, eu vou tirar. Tu opera se tiver necessidade no final. Ok? Então, eu vou sublinhar, ó, essa informação. Esse é o E1. Energia liberada pelo terremoto do Japão. Agora, eu vou ter que achar o E2, né? O E2 é a energia liberada pelo terremoto na China, que teve magnitude quanto? Então, vamos lá. Eu vou fazer um processo semelhante ao que foi feito aqui, só que agora usando como magnitude o 7. Ó, o E2, ele tem como correspondente a magnitude 7. Tá? Bora, substitui. 7. 7 é igual a 2 terços do logaritmo de... Pessoal, aqui é energia, né? Quem é energia aqui? E2. Dividido pelo E0, que é uma constante real positiva. Eu vou adotar os mesmos passos que eu fiz no outro caso. O 3 está dividindo, passa para lá multiplicando. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então o que a gente fica? Acompanha aí. Logaritmo de E2 dividido pelo E0 é igual a quem, gente?
3 vezes 7, 21. 21 dividido por 2. 21 dividido por... Tá claro? Qual é o foco ali naquela situação? Achar o E2. Para que eu ache o E2, eu tenho que sumir com o log. Gente, como é que eu vou sumir com esse log aqui? A base passa para o outro lado, virando base de uma potência. Então, E2 dividido por E0 vai ser quem? 10 elevado na 21 meios. Apliquei a definição de log. Tá, agora, gente, eu vou conseguir dizer quem é o E2? Aquele E0 que está dividindo só passa para o outro lado multiplicando. E eu acabo de descrever quem é o nosso E2. O E2, ele é descrito por 10 na 21 meios vezes E0. Está aqui o E2. Tá, pessoal, olha só. A gente agora, para finalizar a questão, tem que comparar, né? Tem que comparar o E1 ao E2. A gente me responde. Vamos pegar aqui, ó, 3 e o 6, barbado. Idiota, quem é maior? Tá. 6 é maior, tá. Quantas vezes maior o 6 é em relação ao 3? Como é que faz essa conta? Ah, o senhor não fez conta nenhuma, fez sim. Fez assim. Fez isso aqui para dizer que é 2 vezes maior. Tudo bem? Tá, vamos lá. Olha para os dois caras. Tu sabe me dizer quem é maior, se é o E1 ou se é o E2? É o E1. Por que é o E1? Porque o expoente é maior, concorda? Tá, é o E1 maior. Eu vou saber dizer quantas vezes maior ele é? Como é que eu soube dizer quantas vezes maior o 6 era em relação ao 3? Dividindo. Divide o maior pelo menor. Aí eu consigo dizer quantas vezes maior ele é, concorda? Então vamos lá, ó. Estou fazendo aqui, ó. Estou fazendo o E1 dividido pelo E2. Pessoal, estou só copiando. E1 é 10 na 27 meios vezes E0. Quem é o E2? Estou só copiando. É 10 na 21 meios vezes E0. Vocês concordam? Pessoal, E0 em cima, E0 embaixo. O E0 tanto faz. Por isso, ó, tu poderia ter substituído um número lá no início para ele. Tava de boa. Ele vai ser cortado no final. O que isso aqui é? Divisão de potências com a mesma base. Se é a divisão de potências com a mesma base, eu conservo a base e diminuo, subtraio os expoentes. Então, eu ficaria assim, ó. E1 dividido por E2 é igual a 10 elevado a quem? 27 meios menos 21 meios. Sim? Concorda que já está em denominador comum? Não precisa mesmo ser nada. Então, 27 menos 21. Então vai ficar 10 na 6 sobre 2. 10 na 3. Pessoal, o E1 dividido pelo E2. O E1 dividido pelo E2 dá 10 na 3. O que isso significa? Quantas vezes maior o E1 é em relação ao E2? 10 na 3, 1000 vezes maior. Pessoal, resposta correta está onde? Letra C. Desculpa, mas eu vou te fazer uma pergunta. Sim, fala, Ju. Não ri, pelo amor de Deus. Vamos, Ju. Ai, eu não sei onde é que eu tirei, mas foi um absurdo. Eu tava pensando em inverter o negócio, entendeu? Inverter o quê? A segunda fração, entendeu? Em vez Tu de- só inverte se for fração de fração. Ah, tá, Se for assim, tá. 2 terços dividido por 5 quartos. Tá. Se é fração de fração, Desculpa, eu capaz. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso segundo. Não sei. Ali é uma fração simples. Fala, Guilherme. Vamos ver, vamos ver. Eu não poderia substituir o. Isolar o E0 e aí botar na equação de outro sistema? Como isolar o E0 Eu isolo e igualar os dois? Pode também. É uma saída. Também pode ser. Tá? Isola o E0 aqui, isola o E0 lá e iguala. Pode ser. Tá? Vitor?
Onde que tu multiplicou por 10 na 3, Vitor? Ali, na alternativa C. Tá. Eu tinha multiplicado pelo 10 na 2 e não deu. Eu multipliquei pelo 10 na 3 e deu 27. Ah, pra igualar ali, tu tipo assim, chegou aqui, chegou ali. Aí tu multiplicou esse cara pelo 10 na 3. Isso, né? Se tu multiplica aquele cara por 10 na 3, tu conserva a base e soma os expoentes. Aí tem que fazer o MMC para juntar. Tá? Aí tu vai juntar e vai dar a mesma coisa que tinha antes aqui. Vai dar o 27 meios. Mas tem que fazer o MMC. Tá? Onde que ela tá perguntando isso daí? Não, ela confundiu aqui, ó. Se era uma fração de fração. Gente, tudo tranquilo? Tá, olha só. Por favor, atenção. Essa questão. Fácil, médio ou difícil? Ah, isso aí eu achei difícil. Eu acho difícil, por isso tem que pensar nisso aí na hora. Vamos lá. Eu te falei, eu nunca vou pensar nisso. Entendeu? Conteúdo. Ó, eu vou avaliar. Agora eu vou avaliar, tá? Conteúdo. Fácil. Conteúdo. Porque o que usou de conteúdo? A definição de logaritmo. Foi a única coisa que usou de conteúdo, a definição de logaritmo. Só, mais nada. Concorda? Tá. Gente, vamos lá. Agora vamos comparar num contexto geral. A prova do Enem, tempo escasso. Como o tempo é escasso, como tem pouquíssimo tempo, olha a quantidade de coisas que eu tive que fazer. Sim, isso daí é uma fração. E ainda, sim, e eu saí fazendo, entende? Então, se tu junta daí a questão da situação de tu já estar tenso na hora, o tempo reduzido, a quantidade de informações, aí dentro da prova do Enem tu pode botar isso numa questão média para difícil, tá? De médio para difícil. Não vou dizer que é um negócio absurdamente difícil, porque de conteúdo usa quase nada, tá? A vantagem é que o Enem já perguntou isso umas quantas vezes. Então, assim, tu já fez a questão uma vez na vida, esse tipo de questão, tu vai olhar na hora da prova e tá, eu sei o que tem que fazer. E quando tu olha para a questão e já sabe o que tem que fazer, isso te facilita demais, tá? Vira tudo repetição no final das contas. Então, de médio para difícil dentro da prova. Gente, ficou claro aqui? Tudo tranquilo? Então tá. Vamos lá. Seguindo. Seguindo, para trabalhar com as propriedades. A gente vai falar primeiro nas propriedades básicas. Depois a gente vai falar sobre as propriedades operatórias. Então vamos lá. Gente, olha só. Propriedades básicas. Essas propriedades, elas derivam diretamente da definição de logaritmo. Todas são diretas da definição. Tanto é que assim, ó, eu não decoraria nada do que está escrito aqui. Só pensa. Primeira delas. Sempre que, presta atenção, sempre que o logaritmando for 1, independentemente da base que eu esteja trabalhando, a propriedade diz que esse logaritmo vai dar 0. Tá, mas por que dá 0? Logaritmo de 1 em base B, o que eu estou perguntando? Qual é o número que eu elevo o B para a resposta da 1? Qual é o número que eu elevo a base ali, e não interessa qual seja a base. Qual o número que eu elevo a base para a resposta da 1? 0. Aí é que vem a propriedade básica. Sempre que o logaritmando for 1, a resposta para o logaritmo é 0. Tudo tranquilo? Beleza? Tá, vamos lá. Próxima propriedade. Pessoal, próxima propriedade vai descrever a situação, olha para mim, em que a base e o logaritmando forem números iguais. Do tipo, se fosse assim, ó, logaritmo de 2 em base 2. O que eu estaria perguntando? Que número que eu elevo 2 para dar 2? Qual é o expoente que eu boto no 2 para dar 2? E se fosse logaritmo de 3 em base 3? E se fosse logaritmo de raiz de 2 em base raiz de 2? A propriedade me diz então que sempre que a base e o logaritmando forem iguais, a resposta para o logaritmo vai dar 1. Quanto é que é? Porque aparece muito. Quanto é que é isso aqui? Ó? É logaritmo de 10 em base 10, isso vale 1.
Tudo tranquilo? É óbvio, né? Tá. Gente, próxima propriedade. Olha o que eu tenho aqui, ó. Olha a relação entre a base e o logaritmando. A base é b e o logaritmando é 1 sobre b. Pessoal, b e 1 sobre b, qual é a relação entre esses dois números? Eles são inversos. Pode ser? Aí, o que a propriedade vai me dizer sempre que o logaritmando e a base forem números inversos? Faz um caso, ó. Se fosse assim, ó. Logaritmo em base 2 de 1 meio. O que eu estaria perguntando? São inversos, base e logaritmando? Sim ou não? O que eu estaria perguntando? Que número que eu elevo 2 para ele virar 1 meio? Que número que eu elevo 2 para ele virar 1 meio? Menos 1. Tá? O expoente negativo faz a inversão da base. A propriedade diz justamente isso. Base e logaritmando inversos, resposta do logaritmo, menos 1. Bem como, ó, se eu escrevesse assim, ó, ajuda aí. Ó, ajuda aí. Se fosse aqui. A base e o logaritmando não são números inversos? 1/3 e 3? Que número que eu elevo 1/3 para dar 3? Menos 1. Tem que ser negativo para inverter a base. Tudo tranquilo? Sim? Tá. Uma observação antes de falar na quarta. Pessoal, ó, vira a página e já voltamos. Eu botei essa observação por causa de química. É só por causa de química. Tá? Matemática, em geral, não costuma usar isso aqui. Cologaritmo. Os caras usam lá em pH. Tá? Cologaritmo. O que seria o cologaritmo de A em base B? Gente, o cologaritmo é o logaritmo do inverso. Ah, eu quero fazer, olha para mim. Eu quero fazer colog de 3 em base 2. Se colog de 3 em base 2, isso seria a mesma coisa que o logaritmo de quem? De 1/3 em base 2. Colog significa, então, inverter o logaritmando. Tá? Apareceu essa nomenclatura, é inverter o logaritmando. Gente, eu volto a dizer, em matemática, isso aqui não é muito comum de aparecer. Isso aqui, a química é que usa bastante. Beleza? O logaritmo é o logaritmo do inverso do logaritmando. Sim? Só inverte o logaritmando, não tem mistério. Voltei. Gente, olha a quarta. Olha a quarta propriedade básica. Gente, quando eu olho para essa quarta propriedade básica e a descrevo, o que a gente tem aqui? Logaritmo, todo mundo olhando, porque isso aqui é importante mais. Logaritmo em base B de B na M. Tu percebe que no logaritmando a gente tem uma potência, cuja base é a mesma do logaritmo. Se no logaritmando eu tenho uma potência de mesma base que o logaritmo, o que vai acontecer? A gente pensa só aqui. O que a gente está perguntando? Que número que eu elevo o B para dar B na N. Que número que eu elevo o B para dar B na N? Essa é a definição, não é? Que número que eu elevo o B para dar B na N? Concorda comigo? Tá. Gente, olha só. Isso acaba sendo... É bobinho, né? É bem bobinho, é bem fácil ver. Só que isso acaba sendo bem importante porque tu pode fazer isso aqui. Isso sobra quem? O M. Eu só posso fazer esse corte, presta atenção. Eu só posso fazer esse corte quando o logaritmo e a potência têm a mesma base. Se fossem bases distintas, eu poderia fazer isso? Não, eu só posso fazer porque tem a mesma base. Presta atenção. Eu vou propor assim. Tu vai escolher um número para ser o N. Gente, atenção. Vou tirar uma consequência importante. Tu vai escolher um número para o N.
Então imagina que tu botou um número qualquer ali no N. Qual seria a primeira conta que tu deveria fazer? Pegar o B e elevar no número que tu escolheu, concorda? Tá, então olha aqui. Tu tá aqui com o teu N, tá? Aí tu fez a operação, B na N, e achou um resultado, tu veio pra cá. Aqui tá o B na N. Qual seria a próxima operação que tu deveria fazer? Tu aplicaria o logaritmo em base B, beleza? E o que essa igualdade está dizendo? Que quando eu aplico um logaritmo em base B, eu volto para onde? Para o N. Eu volto para cá. Eu volto para onde eu parti. Pessoal, de novo, olha as minhas mãos. Tu escolheu um N, tu calculou B na N, achou uma resposta. Em seguida, tu aplicou o logaritmo. Tu aplicou o logaritmo e fez o quê? Voltou. Pessoal, o que a potência, o que a exponencial fez, o logaritmo desfez. O que uma operação fez, a outra desfez. Isso é característico de quê? De funções que são inversas. Olha de novo para as minhas mãos aqui, imagina os dois conjuntos. Eu tenho o conjunto de partida indo para o de chegada. Eu tenho de chegada voltando para o de partida. Concorda comigo? Quando eu olho para essa igualdade, eu concluo. Exponencial e logaritmo são funções inversas. O que uma faz, a outra desfaz. Quando tem o quê? Mesma base. Gente, atenção. Olha para mim. O que eu fiz aqui primeiro? A potência ou o logaritmo? Primeiro, se eu boto o N aqui, a primeira coisa que eu faço é a potência, né? Depois o logaritmo. Então isso está me dizendo que o logaritmo é a inversa da exponencial. O que a exponencial fez, o logaritmo desfez. Pessoal, se o logaritmo é a inversa da exponencial, eu vou poder dizer que a exponencial é a inversa do logaritmo? Pensa em operação inversa. Vamos lá, operação inversa. A que vocês mais têm acesso, a que vocês mais conhecem. Multiplicação e divisão. Suponha que eu peguei um x aqui, tá? Eu multipliquei ele por 2. Primeiro. Depois eu dividi por 2. No final das contas, eu fiz alguma coisa no x? Não. Tá. Primeiro eu multipliquei e depois dividi, beleza? Aí o que eu posso dizer a partir daqui? Que a divisão é a inversa da multiplicação. Agora eu vou fazer o contrário. Eu pego esse x e primeiro eu divido por 2. Em seguida, multiplico por 2. Primeiro divide, depois multiplica. Concorda? Que eu volto para o mesmo lugar? Aqui, a divisão é a inversa da multiplicação. Aqui, a multiplicação é a inversa da divisão. Sim? De novo. Aqui. O logaritmo é a inversa da exponencial. Então, eu vou poder dizer que a exponencial é a inversa do logaritmo? Sim. Eu vou poder dizer que a exponencial é a inversa do logaritmo. E como é que eu escrevo isso? Olha a quinta propriedade básica. Olhou para a quinta propriedade básica. Pessoal, olha isso. B, olha coisa linda. B elevado na logaritmo em base B de A. Gente, presta atenção que eu não quero ninguém decorando isso. Imagina que tu escolheu um valor para o A e jogou aqui. Tá? Qual é a primeira conta que tu faria? O logaritmo desse número. Sim? Tá aqui com o teu Azinho. Aí tu fez o logaritmo dele. Foi pro resultado. Qual seria a próxima conta que tu faria? Tu pegaria esse resultado e elevaria o B nele. Sim? Logaritmo. O que a exponencial faz? Ou melhor, o que a exponencial desfaz? Isso implicaria que eu estou voltando para quem? Eu estou voltando pro meu de partida. Eu estou voltando pro A. Aquilo que o logaritmo faz, a exponencial desfaz. É isso que está dizendo essa igualdade. Pessoal, lembra ali que na situação anterior, eu cortei o logaritmo e a base. Eu poderia fazer isso aqui. Só sobrando quem? O A. Por que eu posso cortar? Porque tem mesma base. Se tivesse bases distintas, poderia cortar? Se tivesse bases distintas, eu não poderia cortar. Pessoal, olha a observação.
A partir da análise das propriedades 4 e 5, eu consigo concluir que exponencial e logaritmo, aliás, são funções inversas quando estão em mesma base. O que uma faz, a outra desfaz. Sempre. Tem que estar em mesma base. Isso é muito importante. Tudo tranquilo? Sim? Tá. Pessoal, propriedades operatórias. Isso aqui é muito importante. Junto com a definição, tá? É a parte mais importante do nosso conteúdo. E assim, ó, se tu pega as questões de vestibular, Enem e tal, se tu sabe só a definição e as propriedades operatórias, tu vai fazer assim 90% das questões. São pouquíssimas as questões de logaritmos que não são de um desses dois tópicos, tá? Bom, primeira propriedade operatória, presta atenção. Logaritmo em base B de A vezes C. O que caracteriza isso aqui? Eu tenho um produto, eu tenho uma multiplicação no logaritmando. Beleza? O que a propriedade vai nos dizer? Sempre que eu tenho uma multiplicação no logaritmando, e gente, presta atenção, isso aqui é uma multiplicação de logaritmos. Isso é uma multiplicação de logaritmos. Não, isso aqui é uma multiplicação no logaritmando, dentro de um logaritmo. Se eu tenho a multiplicação no logaritmando, eu posso abrir isso na soma. Na soma de logaritmos em uma mesma base. Então, olha só. Produto abriu na soma. Ficaria logaritmo de A em base B. Produto soma. Logaritmo de C em base B. Produto no logaritmando abre na soma. E daí, esse é aquele instante que tu diz assim, ó. Por quê? Tenho certeza que tu está te perguntando por quê? Por quê? Por quê? Não é? É o que eu vou mostrar. Tá? Em geral, e também vamos deixar isso bem claro, em geral, não se trabalha com esse tipo de demonstração. Tá? As pessoas só dizem assim, produto abre na soma. E tu diz, amém. Tá? Tu diz, ok, beleza, eu aceito. Tá? Bom, vira questão de fé daí, né? Gente, vamos trabalhar que a gente tem condições de mostrar isso. Não tem grandes mistérios. Eu vou fazer assim. Não copia, tá? Olha, eu vou dizer que o logaritmo de A em base B é x. Sou eu que estou dizendo isso. Tá? Eu estou dando um nome para o logaritmo de A em base B. Eu vou dizer que o logaritmo de C em base B é y. Sou eu que estou dizendo isso também. Tá? Bom, pessoal, me ajuda a pensar. Quando eu estabeleci essas duas igualdades, a partir da definição, o que eu posso concluir da primeira? O A é quem? O A é B na A. Tá claro? A base passa para lá. Então eu poderia dizer que o A é B na A. Pode ser? Sim? A partir daqui, o que eu poderia dizer? Que o C é quem? O C é B na Y. Tá, legal. Por enquanto eu só dei nome para as coisas. Agora, vamos para cá. Vamos para cá. O que seria? O que seria logaritmo em base B de A vezes C? Presta atenção. Quem é o A? O A é B na X. Estou substituindo. B na X. Quem eu sei? Eu posso supor que ele é B na Y, concorda? B na Y. Não, mas peraí. Olha aqui dentro. Não é o produto de potência com mesma base? E eu conservo a base e faço o que com os expoentes? Logaritmo em base B de B na X mais. Vocês concordam? Nesse instante, o que eu me perguntaria? Que número que eu elevo B para dar B na X mais Y? X mais Y. Que número que eu elevo B para dar B na X mais Y? X mais Y. Ou, se tu preferir,
das propriedades que a gente acabou de discutir. Concorda que daria para fazer isso aqui? Porque a base é a mesma? Aí o que sobra para nós? X mais Y. Não, mas peraí. Quem é o X? O X é logaritmo de A em base B. Mais, quem é o Y? O Y é logaritmo de C em base B. Olha onde eu parti. Olha onde eu cheguei. E, gente, eu não sei pra vocês, mas eu acho isso super comum de produto abrir na soma. Por que produto abre na soma? Porque é o produto de potências com mesma base. E eu conservo a base e somo os expoentes. Ok? Essa é a grande sacada. É por isso que o produto abre na soma. Sim? Beleza? Tá, vamos lá. Próxima propriedade. Próxima propriedade vai trabalhar com a divisão. Pessoal, olha para isso. É uma divisão de logaritmos. Sim ou não? Não. Isso aqui é uma divisão dentro de um logaritmo. Isso é uma divisão no logaritmando. Ó. Divisão no logaritmando. Beleza? O que a propriedade nos diz? Que sempre que eu tenho uma divisão no logaritmando, eu abro ele na subtração de logaritmos, sempre mantendo a base. Isto é, posso reescrever, isso é logaritmo de A em base B, divisão, subtração, menos logaritmo de C em base B. Questionamento, o que isso vale? É a propriedade da matemática básica. Gente, olha aqui. Logaritmo, presta atenção, logaritmo em base B de A sobre C. É isso que eu tenho, né? Usa a mesma coisa que eu disse antes. O que eu posso dizer sobre o A? B na? O A é B na X. O A é B na X. Agora, olha para o C. O que o C é? B na Y. O C é B na Y. O que eu tenho aqui dentro? Divisão de potências com mesma base. Se é divisão de potências com mesma base, eu conservo a base e diminuo e subtraio os expoentes. Concorda? Nesse instante, o que eu me pergunto? Que número que eu elevo B para dar B na X menos Y? X menos Y. Ou, como as bases são as mesmas, concorda? O que vai sobrar então? X menos Y? Tá, mas peraí. Quem era o X? Logaritmo de A em base B. Logaritmo de A em base B. Menos, quem era o Y? Logaritmo de C em base B. Pessoal, olha a conclusão. Divisão abriu na subtração. Para que tu não tenha que fazer todos esses passos, toda vez que aparecer uma divisão no logaritmando, é que a gente estabelece a propriedade. Mas, gente, tem muita lógica isso aqui. Tá tranquilo? Próxima propriedade. O que caracteriza essa terceira propriedade? Olha só. No logaritmando, eu tenho uma potência. Eu pergunto, dá para acordar? Ó, dá para acordar? Só sobrar o N? Por que não dá para acordar? Bases diferentes. Tá. Aí, o que a terceira propriedade vai nos dizer? Sempre que tu tem um expoente no logaritmando, esse expoente ele vai poder passar para frente, multiplicando o logaritmo. Expoente cai para frente multiplicando. É isso que nos diz a terceira propriedade. Por que ela é válida? Fala, Maria. Porque eu só posso cortar se as bases são as mesmas. Exponencial e logaritmo só são inversas se são a mesma base. Tu percebe que eu estaria perguntando aqui, ó, que número que eu elevo B para dar A na N? Concorda? Como as bases são diferentes, eu não consigo estabelecer uma relação direta entre eles. Sim? Bom, pessoal, então, a propriedade diz, o expoente cai para frente multiplicando. Tá. Essa terceira propriedade é consequência imediata da primeira. Por quê?
que seria, pensa comigo, o que seria logaritmo em base b de a na n? É uma potência, não é? O que seria a na n? A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, quantas vezes? N vezes. Ó, isso é logaritmo em base b de A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, um número N de vezes. Concorda? Tá, mas produto. Se eu tenho produto no logaritmando, eu abro isso na que já está provado aqui, concorda? Então, como é que ficaria isso aberto? Logaritmo de A em base B, mais logaritmo de A em base B, mais logaritmo de A em base B. E, pessoal, quantas vezes o logaritmo de A em base B vai ficar somado com ele mesmo? Quantos fatores eu tinha aqui? Quantas parcelas eu vou ter aqui? E não é N vezes o logaritmo de A em base B? Logaritmo de A em base B mais logaritmo de A em base B mais logaritmo de A em base B, somado N vezes, eu posso juntar tudo e dizer que isso é a mesma coisa que N vezes o logaritmo de A em base B. Olha a conclusão. O expoente fez o quê? Caiu para frente, multiplicando. É por isso que a gente tem a propriedade. A propriedade nos poupa esses passos. Sim? E, gente, quarta e última propriedade. Quarta e última propriedade é matemática básica. Porque o que tem de novidade aqui? O que tem de novidade aqui, ó, é a raiz. Mas uma raiz é uma potência? Sim ou não? Gente, toda a raiz é uma potência. Eu poderia, ó, olha pra cá, logaritmo em base b da raiz enésima de A. Como é que eu posso reescrever esse cara aqui? Logaritmo em base b de A elevado na quem? Concorda? Tá, mas agora, o que a terceira propriedade nos diz para quando a gente tem um expoente? Esse expoente ele cai para frente multiplicando. Então, o que eu escreveria aqui? 1 sobre n vezes o logaritmo de A em base B. Expoente cai para frente multiplicando, já que eu provei a terceira propriedade. Sim? Gente, uma vez o log. É o log. N vezes o 1 que tem aqui embaixo. N. Eu poderia escrever assim então. Logaritmo de A em base B dividido por N. E tem gente que decora assim, ó. Sempre, presta atenção. Sempre que eu tenho uma raiz no logaritmando, o índice da raiz, olha, o índice da raiz fica dividindo o logaritmo. Gente, aqui precisa decorar? Não. De novo, o que é mais importante? As duas primeiras são as mais importantes. A terceira é consequência da primeira. A quarta é consequência da terceira. E, gente, só para finalizar, eu não tenho 4 propriedades aqui. Eu tenho 8. Porque eu posso fazer a leitura nos 2 sentidos. Olha só. Produto abre na soma, beleza? Presta atenção, vai ser importante para semana que vem. Se eu tenho a soma de logaritmos que estão na mesma base, eu posso juntar eles num só? Dizendo que isso veio do produto no logaritmando. Divisão abre na subtração. Se eu tenho a subtração de logaritmos que estão na mesma base, eu consigo juntá-los num só? Dizendo que isso veio da divisão. Se eu tenho um expoente no logaritmando, cai para frente multiplicando. Se eu tenho um número multiplicando o logaritmo, de onde veio esse número? Veio do expoente. Se eu tenho um número, tá, dividindo o logaritmo, de onde veio esse número? Do expoente também. Só que se estava dividindo, é um expoente fracionário. E, portanto, é uma raiz. Gente, por favor, faça a leitura nos 2 sentidos. Ok? Pessoal, sobre isso daqui eu ainda não vou botar tema. Tá? O tema vai ser sobre função exponencial e sobre a definição e propriedades básicas de logaritmos. Semana que vem a gente faz as questões. Tudo tranquilo? Assim finalizamos a 11ª aula.